Mateus 27, verso 45, aonde Mateus diz: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. O que ele compara, o que ele enxerga aqui? Houve trevas. Ora, se a gente observar, meio-dia, hora sexta é meio-dia, hora nona, às 3 da tarde. Se a gente observar que meio-dia às 3 da tarde é o período mais quente do sol. No deserto é onde o sol mais brilha. E observe uma coisa, que foi nesse período que houve trevas. Parece-me que Deus, nesse horário, ele desligou a luz. Ele desligou toda a luz. Uma forma que seu filho estava sendo maldição ou maldito, aonde ele estava sendo julgado por esse mundo. Nesse momento de trevas, é porque Deus não se revela. É como se Deus virasse de costa. E quando Deus se vira de costa, para trás dele, tudo vira trevas. É escuridão. É porque Deus não dá a sua graça, da sua luz. E então, nesse momento, é que nós vemos Paulo, o autor aqui de Mateus, mostrando exatamente essa maldição, nesse período de trevas, onde Deus vira sua costa para o seu filho. E todos os judeus conheciam, quando ele tinha que abençoar uma pessoa, eles sempre utilizavam as seguintes palavras, né? Eles estavam acostumados a falar sobre bênção, sobre maldição, e quando eles queriam abençoar alguém, algum amigo, eles diziam: que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça brilhar a sua face sobre ti, e seja gracioso para contigo, que o Senhor te dê sua paz. A mais suprema bênção que nós podemos ver de Deus sobre uma pessoa, é quando Deus está de frente, derramando a sua graça, a sua luz, para a pessoa, para as pessoas. João capítulo 8, versículo 12 diz: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, quando se fala de bênçãos, fala-se da face de Deus voltada para o seu povo. Mas quando fala de maldição, fala da escuridão, fala das trevas. Aqui em João 8,12 a gente podemos ver exatamente isto. Jesus Cristo dizendo que as bênçãos, né, aquele que é abençoado é aquele que anda na luz, é aquele que anda na presença do Senhor. O esplendor da luz é o Senhor fazendo a sua face brilhar sobre o seu povo. E então, o autor aqui de Mateus, quando ele está falando nesse texto, ele está exatamente mostrando para nós, exatamente um momento da maldição, aonde Jesus estava na cruz, levando todas as nossas dores, o nosso pecado maldito. Deus apagou a luz naquele dia do mundo, para ficar tudo escuro, como uma manifestação exatamente da sua ira. Meus irmãos, nós precisamos refletir muito sobre essas perspectivas. Aqui os textos estão para a gente, para o nosso proveito, para que nós possamos entender que nós precisamos andar na luz de Deus, não tentar virar as costas para Deus. Aqui a gente vê essa cena de Páscoa, o filho amado, o seu único filho, ali naquela cruz, sofrendo por todos nós as consequências dos nossos pecados, dos nossos erros. Agora, o que nos chama atenção e muito valiosa para nós, Jesus mesmo experimentando toda a plenitude
de dor, ou diria até do inferno, ele em intensa agonia, ele não deixou de ser obediente ao Pai. Mesmo sofrendo a ira do Pai, ele não deixou de confiar no Pai. E ele mostra pelas suas palavras que ele tem um relacionamento familiar com o Pai. Quando ele diz, Deus meu, ele está mostrando ainda a sua confiança na pessoa de Deus. Mesmo que ele esteja ali sobre uma grande maldição, mas ele continua confiando em Deus. Ao ponto dele dizer, está consumado. Com a sua morte. Está consumado. E ele diz, em tuas mãos entrego o meu espírito. Podemos ver que no meio da maldição, o Filho do Homem não deixou de confiar no Pai. Ele bebeu o cálice da ira divina por nós. E eu digo, toda essa cena era apenas sexta-feira. E como é que nós podemos ver agora a bênção? Então, primeiro, Páscoa é uma maldição, porque Jesus Cristo estava àquela cruz sofrendo as nossas dores. E por que ela é uma bênção? Porque Cristo, ele nos libertou da escravidão do pecado. E a gente vê exatamente isso em Mateus 28. Quero ler com vocês apenas os versos 5 e 6. Quando ele diz, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temas, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. E essa aqui é a grande resposta, a grande bênção. E eu quero dizer para vocês, é domingo. Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus Cristo, ela vem como uma das provas mais valiosas para nós, de que toda a sua dor, todo o seu sacrifício, aquele tempo de dores, eles foram necessários para que Jesus pudesse trazer a luz de volta aos homens. Então, a ressurreição de Jesus é uma prova da satisfação da vontade de Deus. É uma prova que ele agradou a Deus. É uma prova que ele cumpriu a obra de Deus. E então ele fez com que a luz novamente acendesse e voltasse a brilhar no domingo para todos aqueles que creem nele. Ele cumpriu a lei. Ele trouxe bênçãos para todos que nele crê. Eu quero só mostrar isso para vocês em alguns textos de Romanos. Se você olhar para Romanos, nos textos de Romanos, que vão nos ajudar a entender esses benefícios. Romanos capítulo 3, verso 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, vejam que o que aconteceu como resultado da ressurreição de Jesus Cristo. Nós fomos redimidos. E a redenção, ou redimidos, significa a libertação efetuada pelo pagamento de resgate. O que Jesus Cristo, o que aconteceu de sofrimento, de dor naquela cruz, Jesus Cristo estava sofrendo, mas ele estava pagando a minha e a sua dívida. Por isso, nós somos livres, não somos mais escravos do pecado. É só olhar para Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que tudo é por meio de Cristo. Então, as bênçãos vêm tudo por meio de Cristo. Ele conquistou para nós essa liberdade. Ele conquistou para nós esse livramento. Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas, para que nós pudéssemos estar livres e não mais sobre o jugo da condenação do pecado. E é por isso, nesse sentido, nós podemos sim comemorar a Páscoa, junto com Cristo pela liberdade, pelo livramento, pela salvação que Ele trouxe a nós. E em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, irmãos,
nesse dia para nós de gozo, mas também desafiador, nós vemos esses dois sentidos, Páscoa como uma maldição, porque nós levamos Cristo a sofrer, ser maldito naquela cruz por nós. Mas Páscoa também é bênção, porque Ele ressurgiu, Ele ressuscitou, Ele nos libertou da escravidão do pecado, Ele nos deu agora uma nova vida, Ele nos libertou dessa escravidão, nós agora podemos viver com dignidade, nós podemos agora obedecer a Deus, nós podemos agora servir a Deus, nós podemos agora amar uns aos outros, nós podemos viver agora uma vida com caráter de dignidade, nós podemos agora evangelizar, porque Jesus Cristo satisfez a vontade do Pai, porque Ele pagou exatamente toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, para nos dar essa liberdade. E é isso que eu quero incentivar a cada um de vocês, a viverem essa vida de liberdade, a viver essa vida junto com Cristo, viver, se alegrar junto com Cristo, mas também viver com dignidade junto com Cristo. Foi por isso que Ele sofreu aquelas dores, foi por isso que Ele foi para a cruz, foi por isso que Ele nos libertou, para que nós pudéssemos ter essa liberdade de viver uma vida justa, uma vida fiel, uma vida com dignidade. A igreja de Cristo, ela deve testificar de Cristo, exatamente porque Ele pagou todas as nossas culpas, e agora nós somos livres dessa condenação do pecado. Nós somos livres para obedecer a Deus. Não tem nada mais agora que impeça a nossa relação com Deus. Já fomos justificados. Não há mais nenhuma condenação. Agora há uma liberdade para a adoração, para o serviço, para o compromisso, para uma vida de santidade. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês exatamente nesse dia. Jesus Cristo é uma maldição por nossa causa, mas Ele é uma bênção por nossa causa. Isso, para mim, é o que tem um significado para nós de Páscoa. Comer ovo é ótimo, podemos nos alegrar, mas não esqueçamos do que significa a Páscoa. A Páscoa significa para nós muita reflexão, muita meditação sobre o que Cristo sofreu na cruz por nós, mas também muita responsabilidade por aquilo que Ele conquistou por nós. Quando nós aprendermos estas coisas, nós vamos ser uma igreja melhor, uma igreja mais firme, uma igreja mais senhora, ou com mais consciência de nossos compromissos, da nossa responsabilidade e do nosso propósito. Que Deus abençoe-nos e ajude-nos, irmãos, a viver exatamente agora debaixo dessa libertação que nós alcançamos por meio de toda humilhação, por meio de todo sacrifício, por meio de toda dor que aquele Senhor sofreu para nos dar liberdade, para nos resgatar da escravidão. Que Deus nos ajude e Deus aplique isso em nossos corações. Que Deus abençoe. Tentamos, né? Então vamos chamar aí o grupo de louvor para finalizar. Querido irmão, eu quero te agradecer. Muito obrigado por o tempo que nós tivemos. Preciso ainda que você continue orando pela minha saúde. Eu ainda, essa semana, vou tirar os pontos da cirurgia, né? E preciso muito da sua ajuda. Acredito que o próximo final de semana a gente já deva ter culto presencial. Tá? Já tem uma lei aí do nosso Supremo Tribunal que, né, volta aos cultos. Mas nessa semana eu dou aviso melhor para vocês. Tá? Muito obrigado. Nós vamos ter aqui agora mais um louvor e no final, 9 horas. Para finalizar, vamos cantar o cântico Na Cruz Cravado pelo Amor.
Que grande amor nos tem dado o Senhor, Ele por nós na cruz padeceu. Eu não posso aferir, eu não posso contar, mas eu vou desse amor proclamar. Sangue derramou, na cruz cravado pelo amor, morreu Jesus. Mas que sangue ali transbordava todo o seu amor, por mim pecador. Eu não posso entender, nem posso contemplar essa graça que me alcançou. Mas eu quero em ti, como Cristo amar, pois amor como dele não há. Sangue derramou, na cruz cravado pelo amor, morreu Jesus. Mas que sangue ali transbordava todo o seu amor, por mim pecador. Os meus feitos aqui não vão me desculpar, não são obras que podem salvar, mas somente o Senhor com sua graça alcançou, da prisão pude me libertar. Sangue derramou, a cruz cravado pelo amor, morreu Jesus. Mas que sangue ali transbordava todo o seu amor, por mim pecador. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Te agradecemos pelo Senhor, ó Pai, ter morrido por todos nós, por nossos pecados. Te agradecemos pela vida, pelo ar. Te pedimos, ó Pai, a Tua direção na nossa vida. Abençoa nossa semana que está se iniciando. Também nosso retorno